Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho como que faço a higienização de um colchão. Para isso eu vou falar um pouquinho do setup, das coisas que eu vou usar para fazer a higienização desse colchão aqui, tá? Vou usar dois borrifadores, um para cada produto que eu vou usar aqui, já falo um pouquinho sobre eles para vocês. Então tá aqui dois borrifadores. Os produtos que eu vou usar vai ser o Pluri, né, o detergente alcalino para remover a parte de sujidade. E depois, na sequência dele, o Alvefresh, que é um alvejante bactericida. Então, no processo de limpeza e higienização, a gente precisa limpar e higienizar. Então, aqui, além de trazer a maciez do tecido, deixar o tecido claro novamente, ele vai fazer a função de bactericida, que é isso que a gente quer também no colchão. O que mais que eu tenho aqui no setup? Uma escova macia, eu posso usar, embora eu vou usar uma escova rotativa também de cerda macia aqui, mas para me auxiliar, caso eu precise depois de algum cantinho, uma escova macia dessas de sapateiro. O que mais que eu vou usar? O Solve Fresh, coloquei ele nesse recipiente aqui para ficar mais fácil a aplicação, mas é um detergente desengordurante. E esse detergente desengordurante, ele tem a função de remover algumas manchas de caneta, que é o caso que tem algumas aqui, né? Então ele dissolve essas manchas de caneta, a gente vai conseguir remover essas manchas de caneta, acredito eu. Quando as manchas estão muito antigas, muito tempo aqui, fica um pouco mais difícil de remover. E claro, para ajudar a gente nesse processo, a gente vai usar uma extratora. No caso, a minha aqui é uma Karcher, mas a extratora que você tiver aí, de repente um aspirador de água e pó, enfim, o que você tiver aí também você pode usar para fazer o mesmo processo, tá? Naturalmente, como a extratora vai agilizar o processo, porque ela tem tanto o recipiente de água como água limpa como de água suja, então isso vai adiantar bastante, porque enquanto a gente vai jogando água, a gente já vai também extraindo, que é o processo de enxágue que a gente chama. No caso desse colchão aqui, geralmente a gente faz colchão na casa do cliente, mas esse colchão especial, a cliente não ia estar em casa e a gente não perde o serviço. Então, fui buscar o colchão e a gente vai fazer aqui, e é bom que eu já aproveito para gravar esse conteúdo para vocês. Tem uma grande mancha aqui de xixi de cachorro, ela já me avisou. Então, aqui nesse pedaço aqui onde tem o xixi de cachorro, a gente vai entrar com um pouco mais de Alvefresh, né, para matar as bactérias aqui. E se for necessário, depois no final eu vou usar o produto têxtil para eliminar algum cheiro que possa ficar. Mas acredito que só com esses produtos que que eu já mostrei para vocês, já vai ser suficiente para a gente fazer a higienização desse colchão aqui. Tanto um lado como o outro estão basicamente iguais, né? Esse lado um pouquinho mais sujo, tem o xixi do cachorro e a mancha de tinta. Beleza? Vou começar então. Vamos lá então. O primeiro produto que eu vou usar vai ser o Pluri. Eu vou fazer uma diluição de 1 para 10, ou seja, 900 ml de água e 100 ml de produto. E eu vou ter uma solução de 1 litro para aplicar no colchão. Só colocar a água e o produto na sequência já está pronto. Agora eu vou fechar o borrifador. No caso eu estou usando um Brooder aqui, mas existem várias marcas no mercado. Isso é indiferente, tem Wonder, tem Brooder, Guarani. Esse aqui me atende bem, paguei um preço justo nele, então já faz um tempinho que eu estou com ele e está funcionando super bem. Vou começar a aplicação aqui. Eu vou aplicar no formato de névoa e passando por todo o colchão. Né? Então aqui nós estamos gravando aqui na frente da rua, tem barulho de caminhão, cachorro latindo, mas não liga não. Segue aí que vou te mostrar todo o passo a passo certinho de como que eu faço para higienizar esse colchão. Pressão no borrifador e vou começar a aplicação então. Deixar mais névoa e venho. Venho aplicando. Minha esposa chegou, o cachorro já começou a chorar aqui. Mas vamos lá. A ideia aqui não é encharcar, é sim molhar, né, a superfície do tecido para que ela entre em contato com o produto e o produto faça a ação de soltar a sujidade que está presente nele. E aí eu vou indo, ó, sempre de uma parte para outra. Aqui, como eu estou no ambiente externo, na garagem da minha casa, então eu tomo um pouco menos de cuidado com relação ao chão, porque aqui já é o ambiente que eu trabalho. Mas se você estiver trabalhando na casa do cliente,
precisa forrar o chão, tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso, naturalmente, tá? Primeira coisa que a gente tem que cuidar são os bens do cliente. Após molhar aqui, deu para perceber bem a mancha de xixi de cachorro, né? Aqui tranquilo. No detergente eu não vou colocar um pouco mais aqui, vou colocar aqui nessa mancha de cachorro, aliás, na mancha de xixi de cachorro, um pouco mais de alvejante, Alve Fresh. Então, nesse primeiro momento, está aplicado o Pluri, vou deixar alguns segundinhos agindo e depois já vou entrar com o alvejante, que é o Alve Fresh. Enquanto o Pluri está agindo aqui e antes de aplicar o Alve Fresh, eu vou aplicar o Solve Fresh, que é o solvente, né, a base de limoneno, casca da laranja, para tentar remover a manchinha de tinta de caneta que tem aqui. Isso aqui pode ser feito, na verdade, antes até de ter aplicado o Pluri. Eu acabei me esquecendo, mas nada impede de aplicar agora, tá? Então vou aplicar um pouquinho. Pode ser usado uma escova, para dar uma escovadinha. E depois também você pode pegar um guardanapo, algo assim, papel higiênico. Geralmente um guardanapo é melhor, que ele desfaz menos, papel toalha. E vem passando nessa mancha, meio que puxando ela. E aí ela vai trazer a tinta da caneta, ó. Tá vendo? Bem simples, o produto já age rapidinho. Aí vem no processo meio que puxando essa tinta. O ideal não é ficar forçando muito aqui a escovação, até porque assim a própria ponta da caneta aqui já estragou um pouquinho o tecido, né? Já abriu um pouquinho as tramas do tecido, então a gente não vai ficar forçando muito aqui. Posso colocar um pouquinho mais de produto. Enfim, novamente puxando mais um pouquinho. Depois o restante ficar, ele vai sair com a extratora. Aí aqui já ficou legal. Uma outra hora eu filmo mais no detalhe essa parte da tinta de caneta. Faço um outro vídeo mostrando exatamente esse detalhe aqui. Mas aqui só para título de conhecimento, né, a gente pode fazer desse formato. Então tem mais algumas manchinhas aqui. Vou aplicar também. Ele estava naquele outro vidrinho, só que como você joga, ele desperdiça muito produto. E aí minha esposa acabou esvaziando esse vidrinho aqui. Deu certinho para eu fazer isso. Depois começa a higienizar, você começa a ver os vidrinhos, os borrifadores. Tudo que de repente poderia até virar lixo, acaba sendo útil. Mesmo esquema. Vou deixar com mais um pouquinho do produto. Mais um pouquinho. E saiu bem. O importante é não forçar nada para não estragar, não abrir a fibra do tecido. Que a ideia aqui é higienizar, é melhorar o colchão do cliente, né? Só que tem um limite para você chegar aqui. Se você forçar muito, você acaba estragando, acaba rasgando. E aí a gente acaba tendo um problema. Então, aplicado o Solve Fresh. Vou pegar a embalagem dele aqui para mostrar para vocês. Ele é esse produto aqui. Solve Fresh da Sparta. Só que eu coloquei nesse borrifadorzinho aqui, que com certeza vai fazer esse produto render muito mais. Agora eu vou aplicar o Alve Fresh, que é o alvejante à base de peróxido de hidrogênio. Eu vou fazer também a diluição de 1 para 10, ou seja, nesse caso eu vou usar 450 ml de água para 50 ml do alvejante. Mistura no mesmo esquema que fiz com o Pluri. Só juntar aqui, ele já vai misturar. Pega o borrifador, fecha bem. E aí é o mesmo esquema. Pressão no borrifador. E vamos aplicar por cima do Pluri. Poderia ter feito a extração antes do Pluri para depois aplicar esse? Poderia. Mas esse já é um setup já testado. Então, muitos higienizadores já usam nesse formato. Coloca o Pluri, passa ele primeiro o Pluri, deixa agir um pouquinho e depois já vem na sequência com o alvejante, que inclusive vai potencializar, né, toda essa ação química que vai estar acontecendo. Então dá para fazer de dois formatos. Um, passar aqui o Pluri, escovar e extrair, mas dá para passar o Pluri, depois já passar o alvejante e escovar e depois extrair. Nesse modelo você ganha um pouco de tempo. Então vamos lá. Neva e vai. Sempre
vindo com mais ou menos 50%, que é a quantidade que, para você cobrir uma parte, vir cobrindo a outra. Mesmo esquema mais ou menos como se estivesse pintando a parede. Você tem que vir passando um pouquinho sobre a outra parte, e aqui não é muito diferente. Você vem passando, com tranquilidade, não precisa encharcar. Nos locais onde tiver uma mancha um pouco mais amarela, aí vale colocar um pouquinho mais dele. Porque é esse produto que vai fazer a ação bactericida, é esse produto que vai matar ácaros, fungos, e é esse produto que vai clarear as manchas que estão amarelas. Então, embora ele seja um alvejante, ele não é água sanitária, não é cloro. É peróxido de hidrogênio. É meio difícil de falar. Mas basicamente é água oxigenada. Isso da água oxigenada, quando você põe ela no machucado, ela não ferve. Então aqui acontece a mesma coisa. É que aqui está muito tranquilo, não é um caso excessivo. Mas em alguns estofados a gente coloca, dá para perceber bem a ação desse produto, né, a espuma densa que acaba dando. Então aqui, ó, aqui eu estou caprichando um pouquinho mais em alguns pontos que eu estou retomando, meio aleatório, que são os pontos mais amarelos e aonde tem a presença do xixi do cachorro. Por quê? Porque eu quero que nesses locais o produto desça mais para a espuma. Então, nesses locais, naturalmente, o xixi do cachorro tem uma quantidade maior. Então, ele acabou invadindo mais a espuma do que as outras partes. As outras partes, né, é muito mais tranquilo, não precisa invadir tanto a espuma aqui, não. Aqui a gente tem que fazer com que esse produto chegue um pouco mais para o fundo da espuma, para poder matar as bactérias, o bolor, o mofo, tudo que o xixi do cachorro pode ter causado aqui e também eliminar o mau cheiro. Então, por esse motivo. Aqui eu fiz 500 ml de alvejante. Anteriormente, no Pluri, eu tinha feito 1 litro. Por que eu fiz só 500 ml aqui? Eu uso basicamente a mesma quantidade, um pouco menos de alvejante. Porém, o alvejante é ideal que você prepare ele na hora da aplicação, ele vai ter um resultado um pouco mais de potência. E o detergente você pode deixar preparado antes, sem problema. Então, a hora que for usar o outro lado, já está preparado ali. Aqui eu vou preparar o alvejante de novo, a hora que for fazer o outro lado. Então, pessoal, o alvejante está aplicado aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do processo, como é que ele foi. Então, a gente aplicou o Pluri, deixou agir aqui, tratei um pouquinho das manchas de caneta com o produto à base de delimoneno, que me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu já lembro, Solve Fresh, já lembrei. E depois vim aqui e apliquei o Alvo Fresh. Todos os produtos que a gente aplicar, a gente precisa deixar agir. Tempo de ação é importante, senão você desperdiça o produto e desperdiça seu tempo. Então, vai jogar os produtos, né, aplicar os produtos e vai deixar agir, né, por um tempo. Né? Aqui eu vou deixar uns 15 minutos mais ou menos. Então, vou dar uma pausa nesse vídeo, 15 minutos, daí eu volto para a gente fazer a escovação e depois a extração. Bom, pessoal, passado 15 minutos então, agora eu vou fazer a esfregação. Vou usar a escova rotativa. Aqui eu estou usando uma lixadeira que eu adaptei para ser uma escova rotativa. Uma das mais baratas que tem aí no Mercado Livre. E vou começar fazendo a esfregação aqui, sempre com 50%, indo e voltando, né, dos lados, nunca ficando sobre um local só, para evitar que rasgue o tecido aqui desse colchão. Tá certo? Vamos lá então. Vai que vai. 50%, vai, volta. Eu optei por usar uma escova rotativa com cabo elétrico, no lugar de uma parafusadeira sem fio, pela autonomia. Em alguns momentos, uma parafusadeira sem fio, se não for das melhores marcas, pode te deixar na mão. É mais prático em alguns momentos, é mais prático. Mas você já vai precisar usar energia para ligar a extratora. Eu acho que vale trabalhar com
com a escova também com cabo. Vai indo, até completar o colchão inteiro. Onde tem algumas manchas mais amarelas, vale também a mesma dica do produto, né, que é concentrar um pouquinho mais. A escovação também vale. Então você pode escovar um pouquinho mais nas partes amarelas. Embora aqui com a ação do produto, as partes amarelas que estavam presentes quase todas sumiram. Como eu estou gravando um pouco de longe, não dá para vocês verem tantos detalhes assim, das partes amarelas. Mas a ideia aqui é passar a sequência para vocês do trabalho, como que é feito, enfim, por isso estou filmando um pouquinho mais de longe. Em outro momento a gente vai gravando vídeos específicos tratando desses assuntos. Fiz a escovação nesse sentido, agora posso voltar escovando nesse sentido, vertical e horizontal, sempre andando com a escova. Nunca deixar parado no lugar para evitar rasgar. Ainda mais se o tecido já tiver desgastado um pouquinho, você ficar em cima do mesmo lugar, vai rasgar. Se tiver algum lugar que é um pouco mais sensível, ver que não vai rolar legal escovar com essa escova, pode usar a manual. Fazer esse contorno. A lateral do colchão aqui está bem tranquilo, eu já apliquei produto. Não precisa forçar muito porque não está tão sujo. Aliás, esse colchão nem está tão sujo. O problema maior desse colchão é o xixi de cachorro. Mas uma coisa importante é a seguinte: não quer dizer que o colchão não está muito sujo, né? Que ele não precisa de higienização. Porque às vezes, aparentemente, a parte de sujidade pode não estar tão suja. Mas e as bactérias? E os ácaros? Isso a gente precisa cuidar. Aí aqui eu já aproveito para escovar a lateral. E depois, na hora que eu virar o colchão, não preciso fazer a lateral mais, já vai estar escovado. Muitos colchões são só de uma face, daí você vai naturalmente jogar os produtos, higienizar só uma face. Na outra eu costumo passar um alvejante, um bactericida, pelo menos um pouquinho, para resolver o problema de ácaros e bactérias que pode estar presente do outro lado. Mas geralmente no lado está sujo, tá? Mas pode ter presença de bactérias, então gosto de passar bactericida no colchão inteiro. E é isso. Acho que nessa etapa aqui a gente já deu uma esfregação legal. Então vou preparar a extratora e volto para a gente fazer a extração. Puxar aqui, já explico certinho como que vai ser. Agora a gente vai iniciar a etapa praticamente final, que é a etapa de extração, tá? Então a gente vai começar a extrair os produtos que a gente aplicou aqui e depois também a gente vai fazer o enxágue na sequência. Extração a gente só vai puxar os produtos, né? E depois na sequência a gente vai vir jogando água e puxando o resíduo, jogando água e puxando o resíduo. Primeiro, a gente vem do começo aqui até o final só puxando o resíduo do produto que está aqui, que tem bastante. Depois a gente vem enxaguando. A gente vai fazer pelo menos 3 enxágues para tirar tanto a parte de sujeira que está aqui, quanto o resíduo dos produtos. Então a gente não pode deixar resíduo de produto aqui, tá ok? Bora lá. Mesmo esquema. Vem puxando com calma. %50%. Uma parte daqui você já fez, mais um pouquinho, divide no meio e vem passando. Para ter certeza que você vai passar em tudo. Então você sempre passa 50% daquilo que você já passou anteriormente. Venho, aí eu vou pegar metade que eu não passei com metade que eu já passei. E vai. Sempre 50%. Porque daí você vai repassando em alguns lugares que você já passou. Dessa forma a gente tem certeza que pegou todos os lugares na extração. Nesse primeiro momento, eu vou extrair
somente o produto. O resíduo do produto está aqui. Depois eu vou vir enxaguando, jogando água. Acho que até estou falando alto demais por conta da máquina, mas eu acho que o microfone ele já pega a minha voz sem precisar falar muito alto. Bora lá. Vou indo. Bom, feito isso, agora eu vou vir jogando água. E puxando. Vem jogando água e puxando, mesmo esqueminha de 50%. E aí eu vou o colchão inteiro, tá? Então, aí você vai fazer esse processo por pelo menos 3 vezes. Então, extrair primeiro o produto, depois, agora vem extraindo, jogando água e puxando, jogando água e puxando. Pode extrair tanto aqui na vertical quanto na horizontal. E vai. Pode ser diagonal também, mas eu acho que vertical e horizontal dá um bom resultado. E pelo menos 3 enxágues, pelo menos. Né? Então, a depender da quantidade, inclusive, de produto que você colocou, você vai fazer até mais, né, para sair o resíduo dos produtos. Aqui, pelo que eu vi aqui, ó, já limpou tudo, é só enxágue mesmo. Mas é isso. E depois eu volto aqui para mostrar a parte final aqui, como que eu dou acabamento, enfim, passo um cheirinho só para finalizar. Mas basicamente o processo de higienização ele está feito aqui, limpeza e higienização. Se eu não colocar nenhum cheirinho, está finalizado aqui depois dessa extração, tá? Daí é só deixar secar na sombra, não precisa colocar no sol, aliás, nem deve colocar no sol, nada de estofado, que vai dar mancha de secagem e tudo mais. É só deixar secar. Então, com o tempo ele vai secar, não vai ficar com mau cheiro, porque o que faz ficar com mau cheiro são as bactérias. Como a gente entrou com produto bactericida aqui, a gente não vai ter problemas com mau cheiro, tá ok? É isso. Então, daqui a pouquinho eu mostro o final, mas caso o cliente não possa com o cheiro, a higienização vai estar finalizada nessa etapa. Pessoal, e para finalizar, eu aplico um odorizador para deixar aquele cheirinho agradável. E se você gosta de conteúdos como esse, curte, se inscreve e compartilha. E até o próximo vídeo.